Está no ar o seu Bíblia Fácil e esse é o último episódio dessa nossa temporada especial gravada aqui na cidade de Dallas. Nós estamos estudando a respeito das 3 mensagens angélicas e hoje nós vamos estudar o último tema das 3 mensagens angélicas. Eu tenho certeza que tem sido uma bênção para você, sempre é uma bênção para mim estudar a Bíblia, estudar as profecias bíblicas. E se por acaso você perdeu os episódios anteriores, né, os 12 primeiros episódios dessa temporada, não tem problema. Você pode encontrar todos eles lá no nosso canal do YouTube. É youtube.com/Bíblia Fácil. Todos eles estão lá. Assista, compartilhe o link com seus amigos e seus familiares. Eu quero convidar você hoje a começar esse programa de coração aberto. Especialmente você que nos acompanhou durante toda essa temporada, assistiu os 13 episódios. Eu quero convidar você a, desde já, estar com o coração aberto para os apelos que o Espírito Santo fará para você nesse programa. Eu também peço isso a você. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vocês que estão aqui no nosso cenário já há 13 semanas, estamos juntos, passamos por momentos alegres, momentos de risadas, momentos reflexivos, todos juntos. E eu peço que você esteja com o coração tão aberto ou mais aberto do que esteve durante toda a temporada para esse nosso último tema, porque é um tema que vai apelar realmente ao seu coração. Mas como eu prometi na semana passada, hoje eu vou deixar os outros mandarem um abraço, né? O seu Abel disse que quer dar um abraço pessoalmente, então ele não vai mandar um abraço aqui pela TV. Mas, Gabriel, você quer mandar um abraço para alguém? Bom, mandar um abraço para toda a minha família, desde o meu sobrinho, meu neto até minha mãe. Um beijo para todos eles. Obrigado, tá até emocionado aí, né, Gabriel? Isso mesmo. Rafael, você quer mandar um abraço para alguém? Rapidinho. Mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe e pra minha família toda que tá em São José, em São Paulo. São nossos vizinhos lá da Novo Tempo, né? Tá bom, um abraço para todos. Que bom ter vocês aqui. E eu quero mostrar para você o nosso tema de hoje. O nosso tema é os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu quero convidar você a orar para a gente estudar a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós temos certeza de que o Senhor já está tocando no nosso coração desde muito tempo. E nesse último tema dessa temporada, nós queremos dizer que o nosso coração está completamente aberto para ouvir o teu apelo e para atender o teu apelo. Nos conduz, Pai, nesse estudo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos reler as nossas mensagens angélicas pela última vez nessa temporada. E você vai ver agora que a leitura das mensagens angélicas para você já não é mais um mistério. Você passou aqui, nos nossos cálculos, 13 horas, contando com o programa de hoje, estudando esses 6 versículos. Então, vocês já estão aí com uma boa caminhada, muitas anotações, muitas reflexões. Então, vamos ler aqui as 3 mensagens angélicas e você já vai identificando aí as coisas que você aprendeu. Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6, diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite.
aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amigos, as 3 mensagens angélicas, como nós vimos, elas são a mensagem presente, né? A mensagem especial para o nosso tempo. E nós vimos que tem muita coisa forte aqui nessa mensagem, né? Hoje nós vamos fazer uma espécie de recapitulação das coisas que nós vimos, mas eu quero, lá mais para o final do nosso programa de hoje, focar nessas 2 características dos santos. Aqui o profeta fala, aqui está a perseverança dos santos. Ou seja, depois que passou tudo isso que foi falado aqui nas 3 mensagens angélicas, depois que os santos passaram uma vida de temor a Deus, uma vida de adoração a Deus, uma vida de preparação para a volta de Jesus, que entenderam o juízo de Deus e estão vivendo dentro do que Deus espera nesse grande período do juízo que nós estamos vivendo. Depois que esses santos, eles foram perseguidos pela Babilônia, depois que esses santos tiveram que resistir aos ensinos errados da Babilônia, depois que esses santos resistiram à imagem da besta e a toda a pressão que os santos, o povo de Deus, teve que resistir ao longo dessa história, e eu estou falando de nós que estamos aqui no século XXI, mas também pensando naqueles que eram de Deus na Idade Média, tanta gente que foi martirizada, gente que foi queimada na fogueira, gente que foi torturada pela igreja, porque eram de Deus. Depois de tudo isso, o apóstolo João termina esse trecho dizendo assim, aqui está a perseverança dos santos. E essa palavra perseverança, ela tem tudo a ver com a vida de um cristão. Porque a vida de um cristão, se não for uma vida de perseverança, ele não resiste às investidas do inimigo. Você pode avaliar na sua vida. Quantas vezes você se sentiu desanimado em relação à vida cristã? Talvez porque você cometeu um pecado e pensou, puxa vida, eu não consigo vencer isso. Ou talvez porque você tem alguma coisa que você gostaria de vencer e você ainda não conseguiu vencer, uma tendência ruim, uma propensão herdada ou adquirida, e você ainda não conseguiu vencer isso e às vezes você fica desanimado. Isso acontece com você de casa também? Às vezes você fica desanimado, desanimada com a vida cristã. Quando João vai encerrar as 3 mensagens, ele começa falando dos santos, destacando a perseverança desses santos. E a Bíblia fala várias vezes, aquele que perseverar até o fim, esse ganhará a vida eterna. Aquele que ficar firme até o fim, aquele que ficar fiel até o fim. Essa é uma ênfase da Bíblia para a vida dos cristãos. Porque nós não sabemos quando esses eventos acontecerão. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Se dependesse da nossa vontade, eu creio, Jesus voltaria hoje. Né? Quando a gente terminasse de sair do estúdio, nós veríamos a nuvem de Jesus vindo no céu. Se dependesse de nós, seria hoje. Mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. E porque nós não sabemos quando isso vai acontecer, a vida cristã precisa de perseverança, continuar. E essa perseverança dos santos, ela se caracteriza de 2 formas. A guarda dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa fé em Jesus poderia ser traduzido também como a fé de Jesus. E os 2 sentidos caem no mesmo ambiente. Porque se você tem a fé que Jesus tinha, você vai crer no que Jesus cria. E se você tem a fé em Jesus, você vai aceitar os ensinamentos dele. Então, as 2 traduções acabam com o mesmo efeito. Mas essas 2 características, elas precisam estar presentes na vida daqueles que são fiéis a todas as mensagens dos 3 anjos. Quando você vai arrematar um texto,
arrematar uma fala sua, quando você está fazendo um discurso e você vai terminar o discurso, você sempre escolhe muito bem as últimas palavras, porque aquilo ali vai dar, completar aquilo que você queria dizer. E quando o Espírito Santo estava influenciando a mente de João para terminar as 3 mensagens, ele diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quais são os mandamentos de Deus? Vai comigo lá para Êxodo capítulo 20. Antes da gente avançar aqui com o que eu coloquei na tela, eu quero ler com você Êxodo capítulo 20. Porque aqui estão os mandamentos de Deus. Aqui está o resumo do caráter de Deus. E nós vamos ler rapidamente aqui os 10 mandamentos. Acompanha comigo aqui aí na tua Bíblia, acompanha comigo em casa. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E veja, Deus, quando vai começar a dar os 10 mandamentos, ele não começa já nos colocando as suas exigências, os seus pedidos. Antes do primeiro mandamento, Deus diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu primeiro te salvei, te tirei da escravidão, e depois que eu te salvei é que eu vou pedir de você algumas coisas. E a sequência sempre é essa. Primeiro Deus nos oferece salvação, depois Ele nos pede alguma coisa. Porque quando a gente compreende o tamanho da salvação que Jesus nos deu, qualquer pedido que Ele faz para nós é pequeno. Quando a gente compreende o tamanho da graça que Ele derramou sobre nós, qualquer pedido que Ele nos faz, qualquer convite que Ele nos faz se torna pequeno. É mais ou menos assim, olha, imagina que você está andando pelas ruas de Dallas aí, e você está num certo lugar e alguém chega e dá para você um carro de luxo. Sei lá, uma BMW 0 km. Chega aqui, é sua, está aqui a chave e o documento no seu nome. Você diz: mas o que foi que eu fiz para ganhar essa BMW? Não, você não fez nada, eu estou te dando de presente. Ah, tá bom, obrigado, né? Agora, eu vim dirigindo a BMW para lhe entregar, você poderia me dar uma carona até minha casa? Disse: não, pega um Uber aí, vai, que eu vou... O que seria uma pessoa dessa? No mínimo ingrato, né? Você recebeu um presente gigantesco e não quer fazer um pequeno favor para a pessoa que te deu o presente? Só que a graça de Jesus, a salvação, é muito, infinitamente mais valiosa do que uma BMW. Jesus te dá isso de graça, como um favor. E Ele te pede algumas coisas. Você tem coragem de dizer não para Jesus? Alguém que te deu algo que você nunca poderia adquirir sem que Ele tivesse dado? Isso aqui são os mandamentos de Deus. Mas antes da gente continuar a leitura, eu quero ajudar os meus amigos lá de casa com esse material aqui, olha. Material A Cura do Pecado. Esse material traz explicações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. E essas explicações vão ajudar você a compreender melhor. E aí no seu ritmo, porque você vai estar com a revista na sua casa, lendo devagarzinho, sublinhando, pesquisando, lendo o texto bíblico. No seu ritmo você vai compreender melhor. Esse guia de estudos aqui vai para a sua casa de graça. Por quê? Porque os anjos da esperança já pagaram. Já pagaram. Sim, nós temos um grupo de pessoas na Novo Tempo, de pessoas que são telespectadores, internautas, ouvintes, que contribuem financeiramente com a Novo Tempo, e nós chamamos essas pessoas de anjos da esperança. E esses anjos da esperança que fazem com que esse material chegue na sua casa sem que a gente te cobre nada. E nós estamos no mês especial de doação do Anjos da Esperança. Então, se você, por acaso, gosta da Novo Tempo, não é um Anjo da Esperança, se torne um, faça sua doação, porque é graças a ela que nós enviamos esse material para você. Aliás, se você quer ter esse material na sua casa, é só entrar no site que você está vendo aqui, olha, novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos, clica nela e é só preencher o formulário. Ou você também pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui e você vai ter as instruções para preencher o seu cadastro e então receber a revista na sua casa.
Nós vamos mandar sem cobrar nada, porque a gente quer que você conheça a palavra de Deus. Mas vamos voltar aqui para Êxodo capítulo 20. Nós compreendemos que o que Deus vai pedir de nós agora é muito pequeno em relação àquilo que Ele nos deu. Vamos começar. Primeiro mandamento, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4, segundo mandamento. Não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. Terceiro, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento agora, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Dá uma pausa aqui só para te falar uma coisa. Esses aqui são os 4 primeiros mandamentos, que a gente chama de primeira tábua dos mandamentos. Você lembra quando perguntaram para Jesus qual era o mandamento mais importante? Ele respondeu assim: o resumo da lei é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o resumo dos 4 primeiros mandamentos. Porque os 4 primeiros mandamentos apontam para Deus. Você não tem outros deuses diante dele, você não faz imagem de escultura, você não toma o seu Deus em vão, o seu nome em vão, e você guarda o dia que ele pediu. Os 4 primeiros mandamentos apontam para Jesus, para Deus. Agora, os 6 últimos mandamentos apontam para o próximo. Por isso que o resumo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos lá. A partir do versículo 12, é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então aqui estão os 10 mandamentos da lei de Deus. Talvez você em casa tenha conhecido uma outra versão desses 10 mandamentos, né? Porque há uma versão do catecismo que não tem o 4º mandamento, ou que o 4º mandamento foi mudado para domingos e festas, e que o mandamento da adoração de imagens foi mudado, né? E o 10 foi tirado e o 10º mandamento partido em 2. Então você tem uma outra configuração, mas esses são os 10 mandamentos da palavra de Deus, aqueles que foram escritos pelo dedo de Deus. Muito bem, então uma das características do povo de Deus nos últimos dias é a guarda desses mandamentos, dos 10 mandamentos da lei de Deus. E depois a fé em Jesus ou a fé de Jesus. Muito bem, a gente já leu esse texto. Houve um período de grande apostasia na Terra, especialmente o período ali do final da Idade Antiga e início da Idade Moderna. Mas esse período de grande apostasia anunciada, ele também viria com o surgimento de um remanescente. Então, coincide 2 períodos históricos e proféticos, um período de apostasia com o período do surgimento de um povo remanescente. Eu quero passar aqui por alguns textos bíblicos e fatos históricos com vocês. Mateus 24, versículo 4 diz assim: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Mateus capítulo 24 é um capítulo profético de Jesus. Ele fala sobre o final dos tempos. E nesse período, nesse discurso de Jesus, no qual ele está olhando para o final dos tempos, ele diz: cuidado para que ninguém os engane.
E aí no capítulo 24, versículo 24, ele completa: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então nós vivemos nesse período aqui sobre o qual Jesus estava falando. Nós vivemos no período em que muitas pessoas surgiriam tentando enganar as pessoas. E a gente vê isso toda hora. É só você ligar a TV em canais evangélicos por aí, você vai ver gente tentando arrancar dinheiro dos outros usando a Bíblia, ou tentando ganhar poder sobre os outros usando a palavra de Deus, distorcendo o que a palavra de Deus fala. E a Bíblia diz, Jesus falou, cuidado para que ninguém os engane. Em Atos capítulo 20, versículos 29 e 30, Paulo faz uma advertência à igreja. E ele diz assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Paulo estava falando isso para a igreja cristã primitiva, mas esse aqui é uma advertência profética para nós, porque nós vivemos em um tempo em que tem gente torcendo a Bíblia. A Bíblia diz que determinada coisa é pecado e tem gente dizendo não é mais pecado. A Bíblia diz que determinada coisa deve ser feita e alguns dizem não deve mais ser feito. E nós temos um período em que muitos estão torcendo a Bíblia e são como lobos ferozes no meio do rebanho. Essas pessoas às vezes se disfarçam de lobo ou se disfarçam de ovelha para devorar o rebanho de Cristo. Infelizmente, nós encontramos dentro das igrejas cristãs locais onde a Bíblia deveria prevalecer, a opinião pessoal de muitas pessoas que desviam aqueles que são fiéis e não estiverem atentos a isso. Paulo anuncia o quando da apostasia em relação à volta de Jesus. Ou seja, haveria uma grande apostasia antes da volta de Jesus e Paulo diz quando isso iria acontecer. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia aí é a expressão para a volta de Jesus, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem do pecado? Quem é esse filho da perdição? Ele explica: este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Você lembra disso aqui que a gente já estudou? O chifre pequeno profere blasfêmias. Ele diz que pode perdoar pecados, ele diz que que ele é igual a Deus. E aqui está Paulo dizendo aos Tessalonicenses: cuidado, porque antes da volta de Jesus virá o homem do pecado, filho da destruição. Paulo está se referindo aqui às profecias que apontavam para o surgimento de um poder que iria tentar usurpar o lugar de Deus. Nós estamos falando da instituição do papado. Paulo está dizendo que a apostasia viria junto com o surgimento desse poder. E nós temos, se você olhar, nós temos um fluxo que vai ladeira abaixo desde os discípulos. Deixa eu tentar explicar. Você tem Jesus estabelecendo o cristianismo. Os discípulos começam o seu ministério ali em Atos 1, fiéis à palavra de Deus. Os discípulos vão morrendo, né? Aqueles que conviveram com Jesus vão morrendo, mas ali no primeiro século você ainda tem uma igreja que de alguma forma está instruída na palavra de Deus, com Paulo, né? Com todos os apóstolos que estão ali. Mas a partir do segundo século, essa fidelidade à palavra começa a declinar. Especialmente quando você tem uma igreja envolvida com o Império Romano. E desde que Roma se tornou, a Igreja Católica se tornou a igreja oficial de Roma, por volta do quinto século, ou por volta do quarto século, você tem uma apostasia que está cada vez mais forte. Até chegar no que nós temos hoje, né? Uma igreja que tem coragem de dizer que mudou
alguma coisa que está na Bíblia. Então, essa apostasia aconteceria nesse contexto do surgimento e crescimento do homem da perdição. A expressão homem da iniquidade, essa palavra iniquidade é a palavra grega anomia. E a palavra grega anomia quer dizer sem lei, oposição à lei, transgressão, ou transgredir a lei por não considerar iniquidade. Ou seja, o homem da iniquidade é o homem que não considera a lei de Deus. É isso que Paulo estava tentando dizer aqui, ó. Até que venha o homem do pecado, ou o homem da iniquidade em algumas versões. Esse homem da iniquidade é o homem que nega a existência da lei de Deus. E amigos, ao longo de toda a história do cristianismo, você vai ver um ataque à lei de Deus. E hoje nós vemos isso. Só que o que acontece hoje? Hoje se aceitam 9 dos 10 mandamentos. Embora Tiago tenha dito lá no capítulo 2, versículo 10, que quem pecar em um será culpado de todos, por aí você vê, olha, não ter outros deuses diante de si. Não, isso aí está valendo. Honrar pai e mãe, está valendo. Não furtar, está valendo. Não tomar o nome de Deus em vão, está valendo. Lembra-te do dia de sábado. Não, esse não está valendo mais. Mas como assim? Eram 10 e agora tem 9 funcionando e 1 não? Então você tem um ataque à lei de Deus. É o homem da iniquidade ou o homem da anomia. E isso já estava profetizado, gente. Já estava. Daniel capítulo 7, versículo 25 diz assim: ele falará contra o Altíssimo. Está falando aqui do homem da apostasia, do homem da iniquidade. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos ou 2 tempos e metade de um tempo. A gente já viu esse período profético aqui. Aqui a profecia em Daniel capítulo 7 sobre o que aconteceria algum tempo depois, centenas de anos depois, quando tentariam mudar os tempos e as leis, ou tentar mudar a lei de Deus. Bem, já foram muitas informações até agora, não é? Então vamos dar aquela respirada. Eu vou te dar um tempinho para você beber uma água, mas volta logo, porque o Bíblia Fácil volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, nesse último bloco dessa temporada especial sobre as 3 mensagens angélicas, gravada direto aqui da Igreja de Dallas. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer mais uma vez ao pastor Manolo, que é o pastor da Igreja de Língua Portuguesa aqui em Dallas, a toda a equipe técnica da igreja, que nos ajudou tanto na produção e execução dessa temporada. Muito obrigado mesmo. E eu quero também oferecer para você mais uma vez esse guia de estudos, é o guia de estudos A Cura do Pecado. Nele você vai encontrar a resposta para essa questão do pecado a partir das profecias de Daniel e Apocalipse. E esse guia vai para sua casa sem custo algum. É só você pedir aqui nesse site novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica, ou mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela e você vai receber as instruções para fazer o seu cadastro e então só esperar na sua casa e receber a revista, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso estudo, a nossa recapitulação da nossa temporada e também esse novo tema que é o último tema. Muito bem, nós precisamos relembrar que em Daniel os símbolos em miniaturas representam realidades maiores. Por exemplo, o chifre pequeno representa uma realidade maior que a realidade do papado. Isso acontece muitas vezes. Por exemplo, aqui Daniel 8, 20 e 21. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia
e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Então perceba, aqui são as profecias de Daniel 8, a gente não tem tempo de estudá-las, mas é só para você perceber que em Daniel, pequenos símbolos representam grandes coisas. A gente encontra isso. O chifre pequeno, por exemplo, é um símbolo de algo maior. Eu já expliquei para vocês que o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 aponta para a instituição do papado. Questão do tempo, por exemplo, nós temos tempos em miniatura que apontam para tempos maiores, que é a questão das 70 semanas, 1260 dias, tem uma profecia de 1290, 1335 e aquela maior de 2300 dias, né? Eles representam anos, né? E a gente tem aqui apenas uma referência para vocês verem, Daniel 7:25. Ele falará contra o Altíssimo e oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Só para ilustrar o que nós estávamos falando. Aqui está aquela conta que nós já fizemos, né? Todas essas, um tempo, 1 ano, 360 dias, tá bom? Esse ano de 360 dias, é bom dizer, era o ano judeu, né? O ano de 365 dias é um ano ocidental, mas o ano judeu é 360, por isso que a gente chega na conta de 1260 dias em todos esses períodos. E no ano 533, nós tivemos essa ascensão do papado. O que aconteceu no ano 533? O imperador Justiniano declarou o bispo de Roma como sendo a cabeça de todas as igrejas. Só que essa declaração de Justiniano, ela não se efetivou ainda porque existia um povo bárbaro que ainda estava impedindo esse poder ser exercido, que eram os ostrogodos. A gente já viu lá no outro episódio. Com a derrota dos ostrogodos em 538, ok? 533 foi a declaração do imperador Justiniano. Então, 5 anos depois, com a derrota dos ostrogodos, cujo arianismo era um estorvo, o bispo de Roma passou a ter hegemonia sobre toda a cristandade. Então aqui a gente tem fatos históricos que comprovam as profecias que nós estudamos até agora no Apocalipse. E o chifre pequeno que se ergue entre os 10 reinos do Império Romano dividido derrota 3 deles, que foram identificados pelos historiadores como os visigodos, os vândalos e o último, os ostrogodos, e sobe ao poder em seu lugar. Essa profecia aí, aqui eu só estou trazendo fatos históricos para a gente relembrar a profecia. Bom, embora a luta continuasse contra os ostrogodos, né, eles não foram dizimados de uma vez por todas, a batalha decisiva contra eles foi vencida em 538. Isso permitiu que o decreto de 533 do imperador Justiniano entrasse em vigor neste ponto. O papado ganhou o controle sobre todas as igrejas cristãs. Ok? Muito bem. Aí aqui a gente tem aquele período da história dos 1260 anos, começando nesse dia, ou nesse ano que os ostrogodos foram derrotados e terminando em 1798 com a ferida mortal que vocês já conhecem, nós já falamos aqui, quando o Papa Pio VI foi preso. Muito bem. O que aconteceu com as verdades bíblicas durante esses 1260 anos? Tem uma profecia sobre isso. Daniel 8:12 diz assim: e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Essa profecia de Daniel capítulo 8 é uma continuação da profecia de Daniel capítulo 7. Está nos informando que durante os 1260 anos houve um processo de derrubar, a lançar a verdade por terra. Foi exatamente aquele período que eu descrevi para vocês, quando a Bíblia foi esquecida. A Bíblia ficou restrita aos mosteiros e alguns clérigos tinham acesso à Bíblia, mas nem todos tinham. Vocês terem ideia, muitos padres durante a Idade Média recebiam a homilia pronta já. Então eles não tinham como estudar a Bíblia. Os padres mais simples, eles já recebiam a homilia pronta só para ler durante a missa. Então não existia estudo da palavra, pelo menos não para esse grupo. Só que sempre teve um grupo pequeno
que continuou fiel à Bíblia. Tem um grupo que eu gosto muito de citar, que são os valdenses. Não sei se vocês já ouviram falar da história dos valdenses. Eles receberam esse nome por causa do seu líder, quem iniciou esse processo, que foi um homem chamado Pedro Valdo. Eles, durante a Idade Média, continuavam estudando a Bíblia. E para propagar a Bíblia, eles anotavam pequenas partes da Bíblia, que eles tinham acesso, né? E eles colocavam na emenda das roupas, assim, na bainha das roupas, e saíam para vender coisas. E quando eles estavam vendendo coisas, identificavam alguém aberto para receber a Bíblia, eles tiravam um pedacinho da Bíblia e davam para a pessoa e pregavam a palavra. Só que eles também foram perseguidos. E muitos deles foram mortos na fogueira, torturados, porque estavam tentando manter a Bíblia viva num período em que a verdade foi lançada por terra. E quando a Bíblia diz que o que o chifre pequeno fez prosperou, ela está se referindo a algumas coisas. Por exemplo, o sacrifício único e completo de Cristo na cruz passou a ser blasfemamente repetido através do sacrifício da missa. Você já ouviu falar da consubstanciação? Segundo essa doutrina católica, quando o padre pega a hóstia e levanta, ela se torna o próprio corpo de Cristo. E aí é dado para os fiéis. Quando ele pega o cálice e levanta, aquilo se torna o próprio sangue de Cristo. Ou seja, passou a ser outra substância. Isso substituía o sacrifício de Jesus. Então, o que ele fez prosperou. Outra coisa, a intercessão única e exclusiva de Cristo no santuário celestial foi substituída pela mediação espúria de santos mortos e do clero romano. Ou seja, nós estudamos que hoje Jesus está no santuário celestial fazendo intercessão por nós. Ele é o único intercessor. Mas ele foi trocado pelos santos mortos, né? Então você tem lá o pedido para que Maria, mãe de Jesus, interceda por nós. É até uma reza da Igreja Católica, né? Maria, mãe de Jesus, rogai por nós. Os outros santos mortos e os próprios clérigos, padres, bispos e o Papa, para fazer essa intercessão pelo povo. Terceiro ponto, os mandamentos do Decálogo, os 10 mandamentos, guardados na Arca da Aliança, foram modificados para dar margem à mediação dos santos e à veneração de imagens. Então, nos mandamentos que a Igreja Católica reformou, o segundo mandamento não existe. Não existe. Foi tirado. Muito bem. Quarta coisa, a guarda do sábado, do quarto mandamento, foi substituída pela observância pagã do domingo. Veja que o versículo bíblico que nós estamos lendo inicialmente é: o que aquele chifre fez prosperou. Prosperou dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Quinto aspecto, a noção bíblica de mortalidade da alma foi suplantada pela teoria pagã da imortalidade da alma. E sexto aspecto, a gloriosa esperança na segunda vinda pessoal e visível de Cristo para a salvação eterna dos justos deu lugar à teoria pagã da recompensa após a morte. Veja, esse aspecto aqui é muito importante. A volta de Jesus é a promessa mais repetida na Bíblia. É o foco da Bíblia, a segunda vinda de Cristo. Mas se alguém morre e já recebe a recompensa automaticamente, ou o céu ou o inferno, então a volta de Jesus fica sem necessidade. Satanás, mais uma vez, tentando tirar Jesus da jogada. Muito bem, o texto também dizia que ele tentaria mudar as leis. Vamos ver o que isso significa. A palavra tentativa significa que, embora implementada pela legislação da igreja, da perspectiva de Deus, é impossível mudar a lei de Deus, porque ela é tão imutável quanto ele é. Isso está dito em Malaquias 3,6, Hebreus 13,8. A lei de Deus não pode ser mudada porque ela é um reflexo do caráter de Deus. Outra questão da tentativa de mudar as leis. A única lei que trata de tempo é o sábado do sétimo dia. E o único período de tempo, no plural, é o sábado semanal do sétimo dia. Então, quando a profecia de Daniel diz que ele tentaria mudar os tempos e as leis, aquilo é uma referência direta à mudança do sábado, ok? Daniel 7,25 refere-se à mudança do sábado, do sétimo dia de Deus, para um sábado da igreja no primeiro dia da semana
ou no domingo. Então perceba, o que aconteceu por volta do ano 300, ali 323 da era cristã, já tinha sido profetizado cerca de 700 anos antes. E se cumpriu à risca, a Bíblia não errou. Muito bem, a gente já identificou o chifre pequeno e algumas verdades preciosas que ainda precisavam ser descobertas nesse período do chifre pequeno. Por exemplo, a perpetuidade da lei de Deus, a vigência do sábado do sétimo dia, a imortalidade condicional da alma e o juízo pré-advento. Tudo isso foi sendo descoberto à medida que a igreja se enfraquecia, ou que a apostasia aumentava. Ok. Bem, há alguns paralelos importantes entre Daniel e Apocalipse. Eu acho que isso aqui é muito útil para a gente fechar essa nossa série. Tanto Daniel quanto Apocalipse, o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse, eles se concentram no trono de Deus no céu. As visões que Daniel tem no seu livro apontam para o trono de Deus e as visões que João tem no livro do Apocalipse apontam para o trono de Deus. Existe também nos dois livros a grande consideração pela lei de Deus. Tanto Daniel quanto João no Apocalipse consideram em alto grau a lei de Deus e a gente não pode desconsiderar. Bem, nos dois livros tem o julgamento no céu durante o fim dos tempos. Nos dois livros tem uma ordem para adorar uma imagem ou morrer. Já parou para pensar nisso? Em Daniel, no capítulo 3, tem uma ordem para você adorar uma imagem ou você vai ser morto. Em Apocalipse, capítulo 13, também tem uma ordem para você adorar uma imagem, a imagem da besta, ou morrer. Nos dois livros tem a libertação divina dos decretos de morte. E nos dois livros são oferecidas bênçãos para o povo de Deus. Então, o que Deus queria ao apresentar as profecias? Deus queria trazer esperança para nós. Às vezes a gente, estava até conversando aqui, né, seu Abiel, nos bastidores, às vezes a gente olha para o Apocalipse e, nossa, eu tenho medo, não sei, não vou aprender, eu tenho medo dos símbolos do Apocalipse, mas o grande objetivo de Deus, ao colocar as profecias de Daniel e Apocalipse, é nos dar esperança, especialmente por esses dois últimos pontos aqui, ó. Todas as vezes que o inimigo de Deus atacava o povo, Deus o livrava. Deus os livrava. Todas as vezes que o povo de Deus estava passando por um momento difícil, Deus estava lá com eles. Não é? A gente acaba esquecendo que Deus é poderoso. Não existe nenhuma possibilidade de Deus perder para Satanás. E na nossa vida, Satanás só ganhará se a gente rejeitar o poder de Deus. Na sua vida e em casa, Satanás só ganhará se você rejeitar o poder de Deus. E é por isso que está aqui a última frase ou as últimas sentenças das 3 mensagens angélicas. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. A perseverança dos santos. E amigos, nós estamos chegando no final dessa nossa temporada. 13 horas de estudo sobre as profecias do Apocalipse. 13 horas de estudo sobre as 3 mensagens angélicas. E pode ser que tenha uma pergunta aí no seu coração. A pergunta é: e agora? O que eu faço com tudo isso? Você de casa também está se perguntando isso? O que eu faço com todas essas informações? Essa pergunta, ela parece muito com a pergunta que fizeram a Pedro em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 37. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Diz assim, Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos:
Irmãos, que faremos? E olha para cá, sabe o que foi que Pedro falou para eles nesse sermão? Se você olhar o sermão de Pedro, ele falou das profecias. Ele mostrou como Jesus cumpria as profecias do Antigo Testamento. E quando eles ouviram profecias, eles perguntaram: irmãos, o que a gente faz agora? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E é isso que eu respondo para você hoje. Você recebeu todas essas informações. E agora o que você faz com isso? A resposta é essa: arrependam-se e cada um de vós seja batizado para a remissão dos seus pecados. O que é o batismo? O batismo é o símbolo público de uma decisão interna. Quando você decide entregar a vida a Jesus, você demonstra isso através de uma cerimônia pública do batismo por imersão, simbolizando a morte para o pecado e a ressurreição para a vida. Pastor, mas eu não sei se eu devo ser batizado, eu não conheço tudo da Bíblia, mas o batismo não é para quem conhece tudo da Bíblia. O batismo é para quem quer ser discípulo de Jesus, a ponto de aprender com Ele e praticar. Eu tenho muitos anos de batizado, quase 30 anos que eu sou batizado, e tem coisas que eu não conheço da Bíblia. Mas eu tenho a disposição de aprender mais coisas, e quando eu aprender, eu coloco em prática. E é para esse o batismo. Por isso eu tenho um desafio para vocês. E eu sei que não é fácil o que eu vou jogar aqui. Mas eu não posso voltar para minha casa sem dar a vocês a oportunidade de se decidirem pelo batismo. Vocês aqui serão batizados aqui na Igreja Brasileira em Dallas pelo pastor Manolo. Nós vamos ter um trio cantando, elas estão entrando aqui. E o momento da música do trio é o momento de você tomar a sua decisão. Como eu estava dizendo, vocês aqui, se decidirem pelo batismo, serão batizados aqui na Igreja Brasileira em Dallas, pelo pastor Manolo. Você de casa, se decidir pelo batismo, vai ser batizado aí na Igreja Adventista perto da sua casa. Mas amigos, eu não posso voltar para casa sem dar a vocês a oportunidade de se decidir. Eu não sei o que vocês farão com essa oportunidade. Mas se o Espírito Santo tocar no coração de vocês, não resistam. E pastor, como é que eu vou falar que eu quero ser batizado? E aqui vem um desafio. Enquanto as meninas vão cantar, enquanto elas estão cantando, se o Espírito Santo disser para você: ei, está na hora de se decidir pelo batismo, está na hora de se preparar para o batismo, você vai ficar em pé aí no seu lugar, demonstrando publicamente que você quer se preparar para ser batizado na Igreja Adventista aqui em Dallas. E você, se você decidir também, você vai decidir procurando a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próximo da sua casa e dizendo que quer ser batizado. Essa é a minha parte. A minha parte é estender a oportunidade para vocês. Agora é entre vocês e o Espírito Santo. E se a resposta for sim para o Espírito Santo, fique em pé no seu lugar. Eu vou estar aqui orando por vocês e por você. Nas trevas da noite buscava encontrar
a solidão, o peso da culpa rasgava o meu coração, a tristeza e a dor mutilaram a minha afeição. Sem que eu percebesse, alguém começou a se aproximar. Meus pensamentos não pude notar chegando a mim. Foi quando ergui os meus olhos e avistei Jesus, que com tanto amor descansava seus olhos em mim. O olhar de Jesus pousou em mim de um jeito tão incrível. Seu rosto transmitia tanta paz e amor. O olhar de Jesus pousou em mim de um jeito tão incrível. Que olhar! Doce bondade do olhar de Jesus me alcançou. Toda a tristeza que havia em mim se dissipou. Naquele momento a angústia deu lugar à paz. Quando a luz de Jesus se aproxima, a noite se vai. O olhar de Jesus pousou em mim de um jeito tão incrível. Seu rosto transmitia tanta paz e amor. O olhar de Jesus pousou em mim de um jeito tão incrível. Deixou-me um instante sem ação, pois atingiu de um modo intenso, tão cativante. Que olhar, que poder. O olhar de Jesus pousou em mim de um jeito tão incrível. Seu rosto transmitia tanta paz e amor. O olhar de Jesus pousou em mim de um jeito tão incrível. Deixou-me um instante sem ação, pois atingiu de um modo intenso, tão cativante. Que olhar, que poder. Jesus. Obrigado, meninas. Esse é o convite de Jesus para nós. Quer ficar em pé? Pode ficar. Amém. Amém, Gabriel. Parabéns pela sua decisão. Que Deus seja louvado. E você de casa também se decidiu? Você vai fazer o seguinte, você de casa. Você vai procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima da sua casa. E você vai chegar lá para um líder da igreja e dizer: olha, eu fiz um estudo bíblico com o pastor Felipe na TV Novo Tempo. E ele disse para eu vir aqui para ser batizado. Vai lá, eles vão te receber muito bem. Essa é a decisão mais bonita que a gente pode tomar na vida, de entregar a vida a Jesus.
Não tem nenhuma coisa que é mais significativa para nós do que tomar essa decisão. E eu quero orar com todos vocês, para a gente encerrar essa nossa temporada e para nos entregar nas mãos dele. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela decisão do Gabriel e obrigado pela decisão de tantas pessoas que nós não conhecemos, são nossos telespectadores. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a mantermos essa nossa entrega para Ti todos os dias. Senhor, nós não merecemos, mas agradecemos ao Senhor pela salvação que o Senhor nos oferece, Pai. E fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.